Então, pessoal, agora para fazer a parte da ilustração, nós vamos utilizar apenas as 3 cores primárias. Então, se vocês estão utilizando o lápis de cor aquarelável, vocês podem usar o amarelo 05, podem usar o vermelho 21 e pode usar o azul 47, ok? Então, nós vamos fazer assim, ó, eu vou pegar o amarelo e vou preencher ele em 100% nessa área, ó. Então, vocês vão preencher ele de forma que ele fique bem completinho e harmônico. Não precisa apertar demais o lápis e não tem uma direção específica para vocês ilustrarem, tá? Vocês vão colocar o máximo que vocês conseguirem sem apertar demais o lápis. Então, a gente vai fazer a ilustração dele, ó, utilizando 100%. Então, nesse caso aqui, nesse triângulo central, nós vamos ter 100% das cores primárias, ok? Então, eu vou ter 100% de amarelo, eu vou ter 100% de azul, vou ter 100% de azul. Vocês podem usar a ideia das rachuras, ó, ilustrando eles para todas as direções, sem apertar demais o lápis, tá? Preenche ele todo de azul e depois vocês vão preencher aqui todo de vermelho. Da mesma maneira. Vai para um lado, para o outro lado, ok? No triângulo que está sobreposto às duas cores primárias, nós vamos fazer a mistura do vermelho e do azul. Nesse triângulo de dentro, nós temos 100% da cor. Nesse aqui, nós vamos ter 50% da cor. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, ó, com o meu vermelho. Eu vou preencher o meu triângulo com 50% do meu tom vermelho. Procura deixar o mais harmônico que vocês conseguirem, o preenchimento mais uniforme possível, tá? Sem preencher muito forte, ó. É 50% do tom, então é bem menos do que a gente utilizou para preencher o triângulo central. Feito isso, eu vou pegar agora o meu azul e na mesma intensidade que eu usei para pintar o vermelho, eu vou utilizar o meu azul. E aí a gente vai ter uma mistura dessa cor. Então, da mesma maneira, ó, eu venho aqui e vou preencher com o meu azul, ok? Nesse, nós vamos ter vermelho e amarelo, que vai dar um laranja. E nesse, nós vamos ter azul e amarelo, que aí vai dar uma tonalidade de verde. Tá vendo que ele já começa a aparecer os tons que a gente quer. Depois, para fazer o círculo de fora, nós vamos ter as cores terciárias. Então, a gente tem as cores primárias, as cores secundárias, que é a mistura das duas cores primárias, e as cores terciárias. Na cor terciária, o que que acontece na ponta de cada triângulo? Nessa ponta de triângulo, eu tenho a cor azul. Então, eu vou preencher 100% de azul nesse espaço, ok? 100% de azul. Nesse aqui, eu vou preencher da mesma maneira que eu preenchi esse triângulo. 50% de azul, 50% de amarelo. Azul, verde, amarelo. Então, azul é a cor que eu tenho mais intensidade nesse ponto aqui. Então, eu vou colocar agora, se aqui eu coloquei 50%, eu vou colocar 70%. Então, ele vai ficar um pouco mais forte que esse e mais fraco que esse. Então, vocês têm que conseguir dosar a intensidade da cor que vocês vão colocar aqui. E aí, nós vamos ter um verde azulado. E aí, nesse outro aqui, ó, nós vamos ter o amarelo 100% repetido nessa ponta do nosso círculo. Então, eu tenho amarelo, verde e azul. Aqui eu tenho que colocar o meu amarelo numa intensidade mais baixa que eu coloquei nesse ponto. Então, se eu coloquei 100% aqui, eu vou colocar mais ou menos os meus 70% aqui, ok? Coloco
E aí eu vou colocar uns 20%, mais ou menos, de azul nesse ponto aqui. E aí eu vou ter um amarelo esverdeado. Ok? Nesse ponto eu tenho uma mistura de vermelho e amarelo. Nesse ponto eu tenho só o meu vermelho. Nesse ponto eu tenho a mistura de azul e vermelho, ok? E assim a gente vai fazer as nossas cores terciárias.